Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Bem-vindos aqui ao canal, eu me chamo Mário Xavier e a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre os jogos da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que está acontecendo nos Estados Unidos. Como todo grande torneio de futebol, temos aí surpresas positivas e negativas, né? Algumas zebras, por assim dizer. E falando aqui do grupo A, né? Que tem Porto, Palmeiras, Al-Ahly e Inter Miami, um grupo que está totalmente equilibrado. Todos os dois jogos terminaram em 0-0, mas foram empates assim bem animados, por se dizer, apesar do 0-0. Falando do primeiro jogo, Al-Ahly e Inter Miami, uma expectativa muito grande por questões do Messi, né, que joga no Inter Miami. Messi no primeiro tempo não se apresentou muito bem. No segundo tempo veio bem mais ativo com o próprio time, né? Aquela história, ele não faz tudo sozinho, ele precisa de apoio. E quando o time dele deu um certo apoio para ele no segundo tempo, tivemos um jogo diferente. Primeiro tempo todo praticamente do Al-Ahly, atacou mais, desenvolveu mais, pressionou o Inter Miami, que tem muitos problemas defensivos. Mas o Al-Ahly, apesar de todo esse volume de jogo, ele acabou não se dando bem, perdeu um pênalti. O goleiro do Inter Miami fez uma boa partida, defendeu boas bolas assim que foram ao gol, e com isso manteve o 0-0 no placar. E na volta para o segundo tempo, o Inter Miami, como eu falei, deu uma mexida no time. Não sei se também o Al-Ahly deu uma cansada no segundo tempo, porque baixou muito de rotação, a intensidade do jogo diminuiu e o Inter Miami foi melhor. Então tivemos aí um jogo com dois tempos distintos. O primeiro mais pro Al-Ahly, o segundo mais pro Inter Miami. E aí foi a vez do goleiro do Al-Ahly fazer às vezes de protagonista da partida, e fez também grandes defesas e manteve assim o 0-0 no placar. Já no segundo jogo do grupo, Porto e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Porto. Palmeiras estava ali como cabeça de chave, então era o mandante do jogo. E o Palmeiras assim não tomou conhecimento do Porto. Porto, apesar de ser um time europeu, um campeão já de Champions League, mas não passa por uma boa fase. O campeonato português também não é uma grande competição europeia, né? Não está entre os top 3 dos campeonatos europeus. Basicamente hoje são os principais campeonatos da Europa são Inglaterra, Espanha e Alemanha, ali seguido de perto também do italiano e talvez ali do francês. Acho que alemão, italiano e francês na mesma prateleira ali no terceiro lugar. O principal realmente é o inglês, seguido ali de perto da Espanha. Então, o Porto também não ficou bem classificado no campeonato português dessa temporada. O campeão é o Sporting, o segundo colocado foi o Benfica. Então, mas independentemente disso, o Porto é um time europeu, com grande poder aquisitivo, tem boas peças, apesar também de estar nessa fase aí de transição da temporada que acabou, né, 24, 25, e agora entrando na temporada 25, 26.
Então, está se preparando e, independentemente disso, o Palmeiras foi superior, jogou melhor, merecia vencer, mas não teve uma boa pontaria, o que acabou mantendo o 0-0 no placar e mostrando aí um pouquinho de força ainda de ser um time europeu. O Porto teve boas chances também, não conseguiu converter, mas que, sem sombra de dúvidas, o Palmeiras foi superior no jogo, muito superior, e merecia ter vencido a partida. Passando agora para o grupo B, onde a gente tem o Paris Saint-Germain, Botafogo, Atlético de Madrid e o Seattle Sounders. E aí já a primeira grande surpresa, né? O confronto entre europeus, o atual campeão da Champions League, Paris Saint-Germain, e o Atlético de Madrid. Foi um massacre do PSG, um sonoro 4-0. O PSG não tomou conhecimento do Atlético de Madrid e essa foi, assim, a grande surpresa, né? Esperava-se um jogo mais difícil, um jogo mais parelho entre o PSG e o Atlético de Madrid, até porque o Atlético de Madrid, ele, desde que o Simeone assumiu o time, é um time muito forte defensivamente, e apesar disso, o PSG foi, assim, soberano na partida. O Atlético teve algumas boas chances, mas não, não soube convertê-las, e também o PSG acabou tomando conta da partida. Essa sim foi uma boa surpresa, uma surpresa positiva do torneio. Mostra que o PSG, apesar de também estar nessa fase de transição da temporada que acabou para a nova temporada, né, 25-26, vem aí com disposição para ganhar um torneio. É o atual campeão da Champions, então talvez ainda nessa pegada de querer ganhar tudo, né? Eles fizeram a chamada tríplice coroa, ganharam o campeonato francês, ganharam a Copa Francesa, ganharam a Champions League, e por que não ganhar também essa competição da FIFA, que é o chamado Super Mundial, né? Agora pela FIFA. Então isso daí vai trazer para eles aí um novo patamar, que é um patamar que ele vem buscando há muitos anos, né? O PSG chegou a contratar, tem um trio mágico ali, um trio de ouro, com Messi, Mbappé, Neymar, e apesar disso tudo, desses grandes jogadores juntos, não conseguiu ganhar a Champions League. E agora, sem todas essas grandes estrelas, mas com bons jogadores, ganhou a Champions e está nessa pegada de querer continuar ganhando tudo, e vem forte para esse torneio da FIFA. Passando aí pro... ainda pegando nesse jogo, a decepção fica pelo Atlético de Madrid, que podia ter feito um jogo melhor, apesar de também estar nessa fase de transição de uma temporada para outra. O Simeone já está no time há muitos anos, né, e não soube controlar, ter um padrão de jogo, foi amplamente dominado pelo PSG, e aí fica esse viés negativo, né? Se esperava-se um pouco mais do Atlético de Madrid, que vamos ver como é que vai ser agora na segunda rodada, onde ele pega o Seattle Sounders, e é a chance dele dar uma retomada no grupo. Mas isso a gente vai um pouquinho mais para frente. Falando de Botafogo e Seattle Sounders. Seattle Sounders que jogou em casa. Isso foi uma grande vantagem para eles. O Botafogo fez um bom primeiro tempo, né? Dominou também ali o jogo, abriu 2-0, ficou um pouco tranquilo na partida, e acho que essa tranquilidade fez com que o time caísse de rendimento. No segundo tempo, o que aconteceu foi o quê? Deu margem para o Seattle Sounders se
recuperar na partida, de uma certa forma. Jogou mais no segundo tempo, atacou mais, salvo engano dos números, teve mais posse de bola, partiu para cima do Botafogo, empurrado pela torcida, teve chance até de empatar o jogo já no finalzinho da partida e, cara, foi aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Assim como foi também para o Palmeiras essa versão de copo meio cheio e meio vazio. No lado do Botafogo, foi o fato de ter feito um bom primeiro tempo, abrir uma boa vantagem, mas a perda de rendimento no segundo tempo e a pressão sofrida pelo Seattle Sounders causou aí esse copo meio vazio aí, mas o copo meio cheio foi por conta, sim, do bom primeiro tempo e da vitória que veio. Passando agora para o grupo C, e aí Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City. O Auckland City é um time semi-profissional, então vai ser muito difícil fazer frente aos outros 3 integrantes do grupo. E a prova disso é que o Bayern de Munique, time alemão, também nesse momento de transição de uma temporada para outra, vem forte. A prova disso é que não tomou conhecimento realmente do Auckland City, passou o carro, uma sonora goleada de 10-0. Então foi assim bem impactante, porque mostra que o Bayern, apesar desse momento aí de transição de uma temporada para outra, não vai deixar passar o torneio como um mero torneio de pré-temporada. Eles vêm com o objetivo talvez de ganhar o torneio, até porque é o atual campeão alemão, depois de uma temporada muito ruim, da temporada anterior muito ruim, né, perdendo tudo praticamente para o Bayer Leverkusen. Inclusive, o Bayer Leverkusen foi campeão da penúltima temporada invicto, coisa que, apesar de toda a hegemonia que o Bayern tem na Alemanha, não conseguiu fazer, né? Então, acho que o único campeão invicto da história do campeonato alemão é agora o Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, que se transferiu para o Real Madrid, mas a gente fala já do Real Madrid um pouquinho mais à frente. E foi bem bacana aí ver a goleada, ou até meio constrangedora a goleada do Bayern de Munique sobre o Auckland City. Pegando aí um jogo que foi bem animado, um 2-2 bem bacana, de Boca Juniors e Benfica, pegando essa mesma linha que eu falei lá do Porto com relação ao Palmeiras, né? Um time sul-americano contra um time europeu, mais um time português, que não é o principal campeonato da Europa. Mas ainda assim, o Benfica hoje vive um momento melhor do que o Porto e mostrou isso, conseguindo arrancar um empate no finalzinho do jogo. O Boca começou um pouco tímido, o Benfica começou um pouco melhor a partida, mas aí vem o famoso gol da bola vadia, né? Aquela bola inesperada, uma bola parada. Boca abre o placar, o Benfica se desestabiliza, o Boca vai e faz o segundo gol, abre a vantagem de 2-0 e o Benfica totalmente perdido no jogo. O Boca, nesse ponto, foi melhor boa parte da partida, mas também com o segundo tempo deu uma acomodada, né? Começou a fazer aquele jogo bem da catimba argentina e meio que se acomodou no jogo, e o Benfica melhorou no segundo tempo,
parte para cima na busca do empate, e mesmo com um jogador a menos, depois da expulsão de um jogador, foi e conseguiu arrancar o empate já no finalzinho do jogo. Então, para o Boca, que abriu o placar, abriu a vantagem, também não é o melhor Boca atualmente. Tem esse lado também. Boca também não é aquele grande Boca de anos atrás. E tinha vantagem, tanto é que tem uma... Quando sai o segundo gol do Benfica, tem uma imagem dos jogadores do Boca de cabeça baixa, cobrindo o rosto com a camisa, assim, com um ar total de decepção, porque foi realmente bem frustrante para o Boca. Tinha a vitória na mão perante um time europeu, mesmo ele não sendo um dos melhores times europeus da atualidade, mas é um time europeu e a carimbar a faixa ali de que no torneio da FIFA, num Mundial da FIFA, um time sul-americano ganhou do time europeu, coisa que não acontece desde 2012, quando o Corinthians bateu ao Chelsea na final do Mundial de Clubes. Né? Então, vamos agora ao grupo D. O grupo D que tem Flamengo, Chelsea, Los Angeles FC e o Esperance da Tunísia. O Flamengo estreia contra o Esperance da Tunísia, domina o jogo, foi melhor praticamente a maior parte da partida. Não foi assim, não sofreu grandes sustos, mas também não foi assim tão produtivo. Apesar da maior posse de bola, não teve um grande número de chutes a gol. Teve até uma estatística da FIFA que o Bayern de Munique foi dessa primeira rodada aí, foi o time que mais chutou a gol, seguido de perto ali do Palmeiras. Acho que o Palmeiras estava em segundo ou terceiro colocado nesse ranking da FIFA. E o Flamengo foi o 11º, né? E curioso, porque teve a maior parte do jogo com a posse de bola. E foi aquela posse de bola mais de controle de jogo, não foi aquela posse de bola efetiva de jogo, né? de pressionar, de atacar realmente o seu adversário. Fez 2-0, foi uma boa estreia, foi uma boa vitória, mas fica aí esse ponto, digamos assim, um pouco negativo. Foi superior no domínio, no controle da bola, mas não foi superior nas ações efetivas de ataque. Né? E, por exemplo, para o jogo que vai ser amanhã, na sexta-feira, contra o Chelsea, isso vai ter que mudar um pouquinho, porque eu falo isso muito com os amigos quando a gente fica conversando sobre futebol, que o futebol tem uma série de fatores envolvendo lado físico, lado emocional, lado tático, mas principalmente trata-se de efetividade. No frigir dos ovos, né, como se costuma dizer, o que conta mesmo é a bola na rede. E se você pode ter aí 80% de posse de bola, mas se o seu adversário vai lá na famosa bola vadia, faz um ataque e faz 1-0, e você, por mais de posse de bola que você tenha e por mais chutes de gol que você faça, você não converte essas chances de gol, o seu adversário vai te ganhar por 1-0 e você vai ficar chupando o dedo. Então, fica aí de alerta ao Flamengo, que precisa não só controlar o jogo, mas precisa ter real domínio do jogo e converter isso em chances. Né? As chances de gol têm que ser mais convertidas, fazer mais gols, principalmente se ele quiser seguir um pouco mais adiante nesse torneio. O Chelsea jogou contra o Los Angeles FC, também venceu por 2-0, né? O Chelsea, voltando a essa mesma história, time europeu que está na fase de transição de uma temporada para outra,
era um período aí que poderia estar de férias. Então o Chelsea jogou assim, que jogou para o gasto, para ganhar do Los Angeles FC, coisa que o Flamengo também fez. Jogou para o gasto para ganhar do Esperance da Tunísia. Então o Chelsea, que é o atual campeão da Conference League, que é o terceiro torneio intercontinental da Europa, né? Temos a Champions League, temos a Europa League e temos a Conference League. Hoje, talvez, a Conference League, a gente não tem aqui na América do Sul um paralelo, porque a Champions League está para a qual a Libertadores, a Europa League está para a qual a Copa Sul-Americana, e a Conference League a gente não tem um parâmetro aqui, mas vamos encaixar ali como se fosse uma meia sul-americana também. Então o Chelsea seria o campeão aí da Conference League. Não fez uma boa temporada no campeonato inglês, mas ainda assim é um time forte, é um time poderoso, é um time rico da Europa, tem bons nomes, tem bons jogadores, começa a entrar numa crescente aí com esse novo elenco, com essa nova reformulação que eles vêm fazendo nos últimos anos. É um time novo, né, de baixa, média de idade, e com bons talentos. Um deles, o Palmer, que até não fez uma boa partida assim contra o Los Angeles FC, mas, como eu falei, foi o que deu para fazer, jogar ali numa baixa rotação, e foi o suficiente para fazer os 2-0. Entrando agora no grupo E, de River Plate, Monterrey, Internazionale e Urawa Reds, do Japão. O River, que vem numa crescente aqui na América do Sul, ainda não está no mesmo poderio de anos atrás, mas é um time forte da América do Sul, e contra o time japonês fez o que tinha que fazer, se apresentou bem, foi um bom jogo, um jogo bem dinâmico, bem intenso. O Urawa também tentou jogar de peito aberto com o River, e aí prevaleceu um pouco mais a categoria dos jogadores do River Plate, com um bom jogo aéreo, fizeram 3-1 e ganharam aí um bom fôlego para avançar a próxima fase, né, do torneio. Já a Inter de Milão jogou com o Monterrey do México, e aí vem a primeira zebra para mim do torneio. Apesar da Inter, voltando àquela mesma história, fase de transição de uma temporada para outra, mas a Inter foi à final da Champions League, apesar de ter tomado o sonoro 5-0 do PSG na final. Mas é um time italiano com muita bagagem, com muita experiência, com bons jogadores, mas acho que talvez tratando também um pouco do torneio como pré-temporada como pré-temporada para a nova temporada europeia, não jogou bem, empatou em 1-1 com o Monterrey do México, e se bobear, acho que poderia até ter perdido o jogo. Teve alguns lances ali que o Monterrey fez pressão, né? Teve chances ali de virar o placar e sair com a vitória. Então fica aí o ponto negativo por parte da Inter de Milão, que não jogou talvez tudo o que pudesse, né? Vamos para o grupo F, o grupo do surpreendente Mamelodi Sundowns da África do Sul, o Borussia Dortmund da Alemanha, o Fluminense aqui do Brasil e o Ulsan da Coreia do Sul. Fluminense, que foi também uma grande surpresa,
nessa primeira rodada, jogando contra o Borussia, talvez o segundo time mais forte da Alemanha, né? Superar o Bayern de Munique é muito difícil. Fica ali Borussia e Bayer Leverkusen brigando aí por essa segunda posição. E o Borussia, cara, foi assim assustador a forma como o Fluminense dominou o jogo. Teve chance de fazer por mais de um gol. Teve o famoso lance ali do Everaldo, que cara a cara com o goleiro, não quis chutar para o gol. Deu o passe pro Canóbio tentar arrematar, mas arrematou um pouco fraco. E ficou no 0-0. Mas o Fluminense, assim como o Palmeiras, como eu falei lá do primeiro jogo, do primeiro grupo, o Fluminense merecia ter vencido o Borussia, jogou para isso. O Borussia, independentemente de estar em fase de transição, de uma temporada para outra, se está tratando o torneio como pré-temporada, o Borussia não entrou em campo, mas jogar bola realmente não jogou, não conseguiu praticamente atacar o Fluminense, e o Fluminense foi muito, muito forte, muito voraz assim em busca da vitória, mas na hora realmente de ser efetivo, não foi, perdeu as chances que criou e acabou ficando nesse 0-0 aí, frustrante pro Fluminense. E aí vem a surpresa, né? O Mamelodi Sundowns e o Sun, talvez o jogo menos esperado de todo o torneio. Eu infelizmente não consegui acompanhar todos os jogos, eu assisti, exceto esse, o Sun e o Mamelodi Sundowns. Não deu, tinha um compromisso, né? Então não deu para assistir, vi só um pouco dos melhores momentos. Mas o Mamelodi Sundowns pode ser uma surpresa nesse grupo. Não é um time totalmente ruim, tem lá os seus predicados, né? Então pode surpreender aí o próprio Borussia. Se o Borussia não começar a andar, não fizer um bom jogo ali, pode ser que seja surpreendido. Então, o Mamelodi Sundowns tem 3 pontos, é o líder do grupo, ganhou do Ulsan da Coreia, que talvez, pelo que eu pouco pude ver, junto ali com o Auckland City, talvez seja o time mais fraco do torneio. O Mamelodi também, pelos melhores momentos que eu vi assim, dominou o jogo contra o Ulsan, né, e acabou vencendo a partida. Vamos para o grupo G, estamos chegando já no finalzinho aqui. Grupo G de Juventus, Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain. O Manchester City também aí, que vem de uma temporada muito ruim, não ganhou nada. Acho que a primeira temporada do Guardiola sem vencer nenhum torneio que disputou. E fez um protocolar 2-0, jogou também assim como o Chelsea, mais ou menos jogou ali para o gasto, né? E abriu lá a vantagem de 2-0. Podia ter feito até um pouquinho mais se tivesse apertado um pouco mais o ritmo, jogando com uma intensidade mais baixa. Fez o 2-0, deu para o gasto e aí fez os 3 pontos que precisava. Al Ain e Juventus. A Juventus de Turim, que também veio de uma temporada muito ruim, trocou de técnico e, cara, muito intensa também, tratou o jogo de forma séria, fez 5-0, então é líder do grupo por saldo de gols, ou seja, a Juventus, se continuar nessa pegada e empatar com o Manchester City no último jogo, que acho que vai ser o último jogo, inclusive, dessa primeira fase de grupos, vai aí passar como líder da chave. E isso pode trazer para ela benefícios
nas oitavas de final. Então, passou o carro, não tomou conhecimento do all-in, podia ter feito mais, assim como o Bayern também fez lá os sonoros 10-0. Então, muito bacana ali o jogo da Juventus. E para a gente fechar aqui, senão o vídeo também vai ficar muito grande, já está bem grande, o grupo H, RB Salzburg, Real Madrid, Al Hilal e Pachuca do México. E aí, mais uma zebra por conta do Real Madrid, que jogou sem o Mbappé, né? O Mbappé parece que se sentiu mal, teve uma indisposição e não foi para a partida. Então, principal jogador do Real Madrid, apesar do Vinícius também ser um dos principais jogadores, mas o Vinícius já vem de uma temporada não muito boa. Também já nos jogos da seleção também não tem sido lá um grande protagonista. Não sei se o Mbappé tem deixado aí o Vinícius um pouco mais de lado, digamos assim, nesse ar de protagonismo dentro do Real. E na fase do Vinícius não é legal. E por conta disso, 1-1, empate com o Al Hilal, que é um bom time lá do mundo árabe, né? com bons jogadores. Tem jogador da seleção portuguesa, né? Tem bons jogadores ali do mundo afora, né? Então, foi aí essa grande surpresa, o 1-1 entre Al Hilal e Real Madrid. O Real ainda teve a chance de converter um pênalti no final da partida, não conseguiu, o pênalti perdido pelo Valverde, era a chance de sair na frente, né, no grupo, e ficou aí essa decepção por parte do Real Madrid com esse empatezinho bem sem graça aí desse jogo. E por fim, Pachuca e RB Salzburg. O Salzburg acabou se tornando aí o líder do grupo, ganhou do Pachuca por 2-1, um jogo até que ficou interrompido por uma tempestade lá nos Estados Unidos, uma tempestade talvez de raios também, uma chuva muito forte e tal, para não comprometer ali os jogadores, resolveram interromper a partida no